Sejam muito bem-vindos ao Papo Sem Neura, o seu podcast sobre neurociência, informação e bem-estar. Meu nome é Caroline Clovan, eu sou neurocirurgiã e aqui do meu lado está a Manuela Zandoná, médica neurologista. No nosso primeiro episódio, não poderíamos falar de outro assunto senão dela, a dor de cabeça, que é uma queixa tão frequente, mas tão frequente, que é muito difícil encontrar alguém que nunca tenha reclamado dessa dor. Estudos no Brasil mostraram uma prevalência média de dor de cabeça em um ano de aproximadamente 70%. Ou seja, de nós 3 aqui, 2 vão ter dor de cabeça no próximo ano. E qual o impacto disso? Um prejuízo estimado de mais de 800 bilhões de reais em um ano. Então, para conversar sobre isso, nós chamamos a doutora Renata Londero, neurologista, mestre e doutora em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro titular da Sociedade Brasileira de Cefaleia e também da Academia Brasileira de Neurologia, preceptora das residências médicas de neurologia dos hospitais Moinhos de Vento e também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o mais importante de tudo, minha médica. Seja bem-vinda, Renata. Super agradeço o convite, meninas. Bem feliz de estar aqui para falar de um tema que para mim é tão caro, né? Que é o meu dia a dia de sexta a sexta. Então, Rê, a gente ficou muito feliz assim que tu aceitou o nosso convite e de falar sobre esse assunto aqui, porque muitas vezes a dor de cabeça ela é muito banalizada, né? Eu acho extremamente importante que a gente converse sobre dor de cabeça e não foi à toa que a gente escolheu esse tema, né, para ser o nosso primeiro episódio, porque é um sintoma extremamente comum. A grande maioria de nós já experienciou em algum momento da vida dor de cabeça e por vezes é um sintoma que acaba sendo muito banalizado, né? As pessoas falam, eu tô com dor de cabeça, né, como se não fosse nada. Mas às vezes a gente esquece, por exemplo, se eu tenho uma febre, eu vou atrás, né, por que eu tô com essa febre? É uma infecção, é alguma coisa? E a dor de cabeça, ela é um sintoma, né? Se a gente tem dor de cabeça, a gente tem que ir atrás e descobrir a causa, descobrir se tem alguma dor, alguma doença por trás, enfim. Então, muitas vezes as pessoas acabam, né, passando tempo, não procuram um médico e convivem anos com dor. E eu imagino que o paciente, quando chegue para ti, ele já chega assim, eu tenho dor de cabeça há 20 anos. E isso é bem comum mesmo. O ideal seria que as pessoas buscassem auxílio antes de ter dor de cabeça tão frequentemente. Seria mais fácil de tratar a maioria dos pacientes e seria menos sofrido para eles ao longo da vida conviver com dor de cabeça frequente. E eu, falando, né, como uma pessoa que tem enxaqueca, tenho enxaqueca desde os meus 16 anos de idade, então isso significa que eu passei mais tempo da minha vida com dor do que sem dor, né? Chega num momento que a gente repete tanto, tô com dor de cabeça, que a gente começa a ter vergonha de dizer que tá com dor, né? Começa a esconder e conviver com aquilo como se fosse normal. Hoje eu tô com dor de cabeça e tô lá, tô trabalhando, tô fazendo as minhas coisas e muitas vezes sem condição alguma, né? Pelo simples fato de que tu fala no teu trabalho, eu tô com dor de cabeça. Toma uma Neusadina que passa, né? Então acaba sendo muito banalizado esse tipo de sintoma, infelizmente. Esse é um depoimento que a gente ouve muito, né? Eu já tenho vergonha de dizer que eu tô com dor de cabeça de novo, né? O marido, às vezes o empregador, o filho. Sabe que quando eu era jovem, eu tomava muito Sumax, que é um tipo de analgésico, né, para dor de cabeça. Então, quando eu ia sair com os meus primos, assim, enfim, tinham 20 e poucos anos, eles já me olhavam e perguntavam assim, tu pegou o seu Max? O seu Max era um evento. Tipo, tá ali na bolsa. Sim, já. Eles perguntavam para mim, porque eles sabiam que em algum momento do dia eu ia precisar do seu Max, né? E outra que me aconteceu nessa semana, eu encontrei a mãe de uma amiga minha, né, uma amiga que eu tinha muito mais convivência na época da faculdade, e ela me olhou e disse assim, tu ainda tem dor de cabeça? Eu, gente, sabe, então a lembrança dela de mim sou eu com dor de cabeça. Então isso nos... E qual foi a resposta? Falei, não, eu tô bem melhor agora tô tratada. Muito bem, tô tratada. Agora eu tô tratada. Não, e é importante, né, como as pessoas deixam de procurar, né, eu acho que isso, as pessoas ficam pensando assim, não, é porque deve ser do meu pescoço, deve ser do travesseiro, é o meu olho, e aí a gente vai tendo alguns mitos, até depois a gente vai conversar sobre isso melhor, né, mas tem muito mito envolvido.
Mas até pra gente entender, né, Renata, o que tu pode nos dizer, assim, porque a dor de cabeça, enfim, é um sintoma. Mas tem várias doenças. A gente sabe que várias outras coisas podem gerar dor de cabeça. Uma delas são, na realidade, uma não, né? Várias delas são as cefaleias primárias que a gente chama, né? Que tem, enfim, uma origem mais genética. E o que tu pode nos falar, assim, pra gente tentar diferenciar, pra gente tentar procurar o atendimento, né? Então, existem as cefaleias ditas primárias, que isso inclui enxaqueca, cefaleia do tipo tensão, cefaleia em salvas, que são as 3, enfim, mais comuns desse grupo. E existem as cefaleias secundárias, que é quando a pessoa tem dor de cabeça como sintoma de uma outra condição. E uma cefaleia secundária bem comum é a cefaleia de quem está com sinusite, por exemplo. Então, eu tenho um episódio de sinusite, eu tô com secreção no seio paranasal, isso vai durar ali uma semana, 10 dias, eu vou ter dor durante todos aqueles dias, vai sair secreção, a secreção saiu, foi embora, acabou a minha dor de cabeça. É uma cefaleia secundária. E tem as secundárias, claro, graves, né? Se eu tenho uma meningite, eu vou ter dor de cabeça como uma manifestação. Se efetivamente eu tiver um tumor, se eu sangrar de um aneurisma, eu vou ter uma dor de cabeça também como sintoma. Mas essas dores, elas têm características especiais. Então, numa consulta médica, a gente avalia isso e se tem esses sinais de alarme, que a gente diz, né, determinadas características na dor, a gente vai procurar por causas secundárias. Mas isso é a minoria dos casos. A maioria das pessoas que têm dor de cabeça, principalmente assim de forma repetida, tem as ditas dores de cabeça, cefaleias primárias. E ser só isso não quer dizer que não é motivo para tratar. Na verdade, esse é o grande número de pacientes da gente no consultório. São os pacientes que têm essas cefaleias primárias, que impactam em qualidade de vida e que, adequadamente tratadas, vão devolver o paciente para uma vida mais normal. Então, essa divisão primária e secundária, primária, essas condições mais tradicionais, secundária quando tem uma doença por trás que pode ser uma coisa muito tranquila ou pode ser uma coisa mais grave. E falando um pouquinho, então, dessas cefaleias do tipo primárias, né, que são essas mais do nosso dia a dia. Quais são as mais importantes? Como diferenciar uma da outra? A mais comum é a cefaleia do tipo tensão, que, em geral, é impressão dos 2 lados da cabeça, dura de meia hora até 7 dias. E, em geral, o paciente não vai ter intolerância à luz, intolerância a ruído, cheiro, não vai ter náusea, não vai ter vômito por causa dela. Eu falo em geral, porque a do tipo tensão, quando fica crônica, quando a pessoa tem mais de 15 dias de dor do tipo tensão, com essas características no mês, ela pode ter uma náusea leve, alguma intolerância à luz, mas isso é muito diferente de quem tem enxaqueca. Quem tiver enxaqueca e estiver nos ouvindo vai saber isso, né? A enxaqueca é menos comum, ela pega algo como 15% da população. No Brasil, no Rio Grande do Sul, 18%, a gente tem um pouco mais de enxaqueca do que o resto a média do mundial, assim. Ela é menos comum, mas ela traz mais o paciente para consultar, porque ela é mais incapacitante, ela impacta mais em qualidade de vida. Essa dor é hemicraniana, de um modo geral, latejante, de moderada a forte. Então, eu costumo brincar que quem fala que tem enxaquequinha não tem enxaqueca, porque enxaquequinha não é um bichinho de estimação, né? Ela é uma coisa ruim. E, normalmente, tem pelo menos um de náusea ou vômito, intolerância à luz e a barulho. Então, tem que ter uma dessas coisas. A enxaqueca, ela pode fugir dessa questão de ser unilateral. Tem muito paciente que tem enxaqueca dos 2 lados ao mesmo tempo. E tem até o paciente que tem enxaqueca e a dor não lateja. Ela é uma dor que pode ser em aperto, mas ela tem que ter esses sintomas associados da intolerância à luz e ao barulho e da náusea, e ela é uma dor que incapacita. Então, isso que tu falou, né? A gente vai para o trabalho e trabalha, mas não rende o que renderia, né? Então, a gente fala de uma incapacidade parcial, assim, né? Tu vai trabalhar, tu vai cuidar dos filhos, mas tu não tá ali no teu 100%, tu seria muito mais capaz se tu não tivesse com a dor. Sim. E quando a gente vê, né, os números, é super assustador. O quanto a gente tem de prejuízo, quando digo a gente, né, a sociedade em geral, o tamanho disso. Porque hoje em dia a enxaqueca é uma das doenças que mais incapacita e que mais faz com que existam perdas econômicas, né? Porque realmente é uma dor que tu não consegue fazer nada.
não consegue Em, fazer em nada. termos de dor, ela é a segunda maior causa de incapacidade, né? Ela perde para dor lombar. Então, assim, é realmente muito significativo e muito triste, assim, pensar a pouca atenção que se dá Que é para dada. isso. Né? Exatamente. E a gente tem, né, Renata, também a questão dos pródromos da enxaqueca, principalmente, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, é só quando eu tenho a dor, que daí eu vou ter algum sintoma, entre aspas, né? Não, na realidade, às vezes a pessoa tá sofrendo 24 horas antes, 12 horas antes, por causa dos pródromos. Ela nem entende por que ela tá ali fadigada, cansada, às vezes mal-humorada. Exatamente. Então, tem todo um contexto, não é só no dia, na hora que tá com a dor de cabeça, depois passa 6 horas, melhorei. Não, é um impacto que vai... É extenso esse impacto, né? Essa é uma compreensão mais recente e que conversa com coisas que a gente ouvia de consultório mesmo antes disso estar tão bem definido na prática, assim. Então, a gente sabe que até 48 horas antes e 48 horas depois da dor, o paciente já está com enxaqueca. Então, tem gente que fala de bocejo, de urinar com mais frequência, de ter mais sede, de ter desejo por determinado alimento. E aí entra aquela velha história do chocolate, né? Então, o paciente pode desejar comer chocolate porque a dor já no cérebro dele, a enxaqueca no cérebro dele já está instalada. A dor nem veio. Né? E que aí antigamente se culpava, né? É porque eu comi chocolate que eu tive dor. Hoje a gente sabe que provavelmente não é isso, que a gente comeu o chocolate porque já estava com a enxaqueca lá funcionando no cérebro. Mas tem pacientes que falam assim, quando a gente trata a enxaqueca e o paciente fica melhor controlado, eles dizem assim, meu colega de trabalho falou que eu tô com humor muito melhor. Então, talvez esse paciente tivesse sempre nessa fase de pródromo, pós-dromo e mal-humorado por conta de dor de cabeça. E a aura que vem antes da dor na enxaqueca, né? Tu pode explicar um pouquinho? A aura é uma coisa diferente de pródromo e pós-dromo, isso é interessante. E um quarto dos pacientes que têm aura. Então, muitas pessoas vão identificar que elas, né, não têm esses sintomas que a gente está falando. Mas quem tem enxaqueca pode ter, então, alterações principalmente visuais, mas também sensitivas, pode ter formigamento, pode ter sensação de dormência e pode ter alteração de fala. No pré-crise ou na fase inicial da dor, a aura pode anteceder ou acontecer já junto com a dor. Esses fenômenos são sempre de curta duração, eles vão durar ali de 5 minutos até 1 hora, e normalmente eles se instalam lentamente e também desaparecem lentamente. Não é uma coisa assim, subitamente eu fiquei com perda de sensibilidade de um lado do corpo. E por que isso é importante? Porque isso é um diagnóstico diferencial com acidente vascular cerebral, né? Então, assim, fiquei com um lado paralisado e dor de cabeça, deve ser enxaqueca? Não, até que prove o contrário, isso é um evento vascular. Mas no caso da aura visual, acho importante, podem ser pontinhos brilhantes, podem ser pontinhos escuros, pode ser um zigue-zague transparente ou um zigue-zague colorido, que lembra a borda de uma estrelinha, assim. Então, isso é uma aura muito típica. O paciente que tem cefaleia com isso, e que isso acontece, passa espontaneamente entre uma crise e outra, o paciente está zerado, ele não tem essa alteração visual. Isso é a aura da enxaqueca, que para muitos pacientes é muito assustador, assim. Às vezes, quando o paciente ouve, não, isso faz parte da enxaqueca, dá um alívio, assim. Sim, não, eu tenho aura também, né? Eu tenho todo o kit. E sim, eu tenho aura visual, eu tenho uma aura sensitiva também. E hoje eu entendo que é uma aura, eu consigo tratar, né? Eu sei o que está acontecendo. Mas antes eu ficava muito assustada. Que eu começava com mal-estar, não enxergava as coisas direito, ficava tonta, era como se o que eu tocava, o meu tato, não fosse condizente com o que eu estava vendo. Né? Eu ficava super assustada. Por isso é muito importante, né, na consulta, assim, explicar, falar sobre isso, né, falar para o seu médico tudo o que sente, porque muitas vezes o paciente chega e ele nem sabe que outras coisas que ele está sentindo têm relação com a enxaqueca, né, como fotofobia, aversão à luz, a cinetose, o que mais que a gente poderia citar, assim, que são as doenças, aliás, os sintomas, né, que acompanham a enxaqueca. Tem essa questão de humor, tem disfunção cognitiva. Eu conto sempre que tem uma paciente que eu acho muito bonitinho o jeito dela falar, assim, ela é advogada, e aí então ela diz que ela vai sentar para escrever uma peça,
e ela sabe que a enxaqueca vai vir porque ela acorda burra, nas palavras dela. Então, ela vai tentar digitar e ela erra a letra, ela não funciona do jeitinho dela. E isso é o sintoma que avisa que a enxaqueca vai vir. Ela tem uma disfunção cognitiva pré-crise. Então, uma prática minha já é ter uma listinha de coisas que eu pergunto para o paciente, porque é justamente isso que tu disseste. Às vezes o paciente não fala para o neurologista porque ele acha que é um sintoma de outra área. Né? Por exemplo, se eu estou urinando com mais frequência pré-crise, talvez eu vá falar isso para o nefrologista, para o urologista, eu não vou falar para o neuro, porque xixi não está na área do neuro, né? E não tem nada a ver. exatamente, e não, Tem e tudo a isso ver. pode ser um sintoma prodrômico, assim. E é legal, às vezes o paciente tem essa sensação de alívio, assim, sério que isso é só da minha enxaqueca? Então, é legal entender mais, né? Uhum. Como evoluiu, né? A gente até então não tinha... A gente tinha uma ideia do que... Por que a gente tinha uma enxaqueca, né? E agora a gente tem uma ideia... Claro, não 100% diferente, mas evoluiu muito a pesquisa em relação a isso, né? E hoje a gente sabe que tem um componente genético muito envolvido, que até então as pessoas até se culpavam, né? Ah, eu tenho dor de cabeça... eu devo ter algum problema, né? Deve ser algum problema meu. Hoje, não. A gente tem uma ideia melhor da fisiopatologia, né? Eu não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso também. O Dr. João José, que é uma das pessoas da Sociedade Brasileira de Cefaleia, já, assim, decanos da Sociedade Brasileira, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, dos modelos explicativos de dor de cabeça, né? Então, assim, eu tive dor de cabeça porque eu comi chocolate. Ou porque eu não dormi direito, ou porque eu não tomei água. Não, a gente tem enxaqueca porque a gente tem genética para isso. A gente nasceu predisposto. E, claro, tem coisas do dia a dia que a gente pode controlar e ter menos crise, né? Mas às vezes o paciente faz tudo direitinho. A gente vê, assim, o paciente diz assim, aquele dia eu tinha tomado água, eu tinha dormido, eu tinha, e a dor de cabeça veio. Então, assim, um pouco da consulta é tirar essa culpa do paciente. Claro, orientar sobre coisas que ele pode fazer para ajudar no controle da dor, mas a enxaqueca, ela é, isso que tu falou, mano, genética. Então, a pessoa nasce com aquela predisposição. E a gente vai tratar para aquietar essa predisposição e a pessoa ter vida normal. Então, assim, também não é um fatalismo, né? Assim, tenho enxaqueca, eu vou ter que sofrer com enxaqueca toda a vida. Não, tem várias coisas para a gente fazer para ajudar. Mas a gente, assim, de fisiopatologia, né? Então, a gente já tem diversos locos gênicos associados à enxaqueca. Então, a gente não tem dúvida de que há um componente genético significativo. E isso acontece num nível celular e de neurotransmissor. Então, bem interessante assim para entender por que a gente não precisa fazer ressonância para fazer diagnóstico de enxaqueca. Né? Se o paciente vem, conta de uma dor de cabeça muito típica, não requer um exame complementar para dizer isso, até porque o exame complementar não vai mostrar isso. Né? Muitos pacientes chegam, como eu faço quase só cefaleia, os pacientes chegam dizendo... Aí diz, eu já fiz um monte de exame e nada mostrou que eu tenho enxaqueca. Diz, não, assim, vai continuar fazendo. Então isso nos prova que tu tem enxaqueca. Porque na enxaqueca não é para ter nada alterado nos exames complementares. Isso é o esperado do paciente com enxaqueca. Porque essa alteração, ela acontece em nível celular, ela não vai ser visível na super top ressonância que ele eventualmente vai tentar fazer. E para cefaleia do tipo tensão, a gente tem uma predisposição genética também? Funciona da mesma forma? Provavelmente muito menos importante do que os fatores ambientais para tipo tensão. Então, também tem um agrupamento genético que a gente fala, né? Numa família que tem várias pessoas com tipo tensão, é mais comum o filho ter também, mas é mais ambiental, mais postura inadequada, mais sensibilidade muscular do que genético. Enxaqueca é bem mais genético. E esse paciente que tem enxaqueca, ele tem um perfil, né? Tem algumas outras doenças que acompanham geralmente a enxaqueca? Principalmente quando a gente fala de enxaqueca na forma crônica, paciente que tem dor 15 dias ou mais por mês, a gente vê associação com dor orofacial, a gente vê associação com cefaleia por ponto gatilho, com contratura muscular, a gente vê associação à síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica. Então, esses pacientes costumam ter outras condições dolorosas,
que é um conceito mais recente da questão da dor nociplástica, que é um terceiro tipo de dor que vem sendo descrito. Então, principalmente no crônico, é comum ter esses fatores associados, que é importante lembrar na hora de tratar o paciente. Então, para o médico, isso é uma coisa super importante. Às vezes, para o odonto que atende esse paciente, para o fisioterapeuta que atende esse paciente, tentar enxergar que tem outras condições e que se a gente não olhar para todas elas, o paciente vai ficar parcialmente tratado. É aquele paciente que só vem e diz, não melhorei. E às vezes ele até melhorou de uma parte, mas o resto a gente não olhou. Mas é comum haver essa associação. Tá bem. E falando também um pouquinho do tipo de paciente, eu trouxe os dados ali antes e a gente vê que mais mulheres têm dor de cabeça do que homens, né? E tem uma causa para tudo isso, não é à toa que são mais mulheres. Os nossos hormônios são os culpados por isso. Então, se tem ideia de que, assim, 2/3 das mulheres têm uma enxaqueca muito relacionada ao hormônio. 1/3, mais ou menos, não tem. E o que é o ser relacionado ao hormônio? É comum que a primeira crise ocorra perto da primeira menstruação. Exatamente. Às vezes, durante a gestação, essa enxaqueca vai ficar quietinha. O paciente não vai ter crise. E na época que está entrando no climatério, que é aquele períodozinho entre menstruações regulares e entrar na menopausa, né, o pré-menopausa, é comum piorar a enxaqueca para quando entra na menopausa melhorar. Sempre que eu falo isso, eu lembro muito de uma paciente que me diz assim, porque me prometeram que quando eu entrasse na menopausa, eu não ia mais ter enxaqueca. Isso não é uma promessa, vamos deixar claro, né? Então, tem esse 1/3 que parece não ter tanta relação com o hormônio, e aí, nesses pacientes, eles não têm os sofrimentos de quem tem relacionado ao hormônio e não tem o benefício de lá no final remitir. Mas é bem comum. Eu brinco que é a coisa que melhora na menopausa, que o resto tudo piora. Mas é a questão de diminuir ou até sumir completamente. Eu ouço muito de pacientes jovens, assim, minha mãe tinha, mas depois que ela ficou mais velha, curou. Não teve mais. Não é o mais velha, é o menopausar. E eu tenho enxaqueca, com a Aura também, e a minha filha... exato. Não, eu pensei quando a Manu... eu pensei, a gente tá dentro da estatística. A gente tá na estatística. E a minha filha, que tem 14, fez a primeira crise ali meses antes de ter a menarca. Então, é o típico da história. Eu não falo que tristeza, olha só. Eu sempre tenho vontade de falar para as pessoas assim, venham tratar a sua dor de cabeça, não fiquem sofrendo, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante. É uma condição que tem tratamento. Não tem cura ainda, pelo menos, né? Mas tem um controle e a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Agora a gente viu que saíram os novos guidelines, né, de tratamento. Isso foi agora em setembro, eu acho, né? E muito legal, eu até estava comentando antes, né, que até o jeito que eles escrevem, porque eles vão fazendo perguntas e vão respondendo, é muito metódico, assim, é muito legal. E tem essas novidades de tratamento, porque até então a gente tinha medicações que não eram específicas para enxaqueca, né? E agora a gente já tá vendo que com todo esse estudo da fisiopatologia da doença, a gente conseguiu novos medicamentos específicos para enxaqueca. Claro, ainda não temos alguns aqui no Brasil, né? Mas acho que a gente tem perspectivas muito boas, né? A partir de agora. É verdade. A gente teve, né, a entrada no mercado ali a partir de 2020 dos anticorpos monoclonais anti-CGRP. Chegaram no Brasil no meio da pandemia, então a gente às vezes não conseguiu ver tão bem o surgimento disso, mas isso melhorou a vida de muitos pacientes que não respondiam aos tratamentos anteriores. Eles ainda têm um custo elevado e acabam não sendo disponíveis para toda a população. E é importante saber que com as medicações orais que a gente tinha previamente, muitos pacientes ficam muito bem. Então, assim, não é pensar que só existem esses tratamentos de custo mais elevado. A gente tem coisas que funcionam muito bem para o paciente específico. Mas sim, a gente tem novidade. Então, às vezes, o paciente que já tinha experiência de ter tentado tratar e não ter respondido, agora teve acesso a essas medicações e melhorou mais substancialmente. E a gente vai ter, provavelmente para o ano que vem, a promessa era o fim desse ano, mas provavelmente para o ano que vem, os monoclonais de molécula pequena,
que são orais, né? Então, que é isso que daí que tá para entrar no mercado logo, né? Que podem ser usados para crise, então remédio para tomar quando a dor vem, e podem ser usados como medicações preventivas. Eu vou tomar todo dia, ou dia sim, dia não, ou semanal, dependendo de qual medicação nós estivermos falando, e eu vou fazer com que a crise não venha com essas medicações. E elas se mostraram efetivas, assim. Tem paciente que zera a dor, lá 18% dos pacientes não tem mais dor. Tem o paciente que não responde e, na média, os pacientes reduzem a quantidade de crises em 50%. Então, se eu tô falando... Nossa, muita coisa. Se eu tô falando de uma pessoa que tem, sei lá, 20 dores por mês, vai passar a ter 10, não é ótimo, mas os pacientes falam que isso muda a vida. E, às vezes, assim, tem 10, mas essas 10 agora respondem à analgesia. Então, vai vir a dor, eu vou tomar o meu remédio da crise e a dor vai passar. Não é aquela coisa de eu tomar a medicação e passar ainda parte do dia com dor, parte do dia incapacitado. Ou ficar fazendo polifarmácia também, né? Sim, ou fazendo, como eu falo, salada. Salada mista. 5 comprimidinhos diferentes e... Né? E isso é o mais comum, né? O paciente com enxaqueca geralmente tem um saquinho na bolsa com todos os analgésicos possíveis. Aí começa com um, passa para o outro, para o outro, para o outro. E super importante, né, a avaliação médica, porque essa polifarmácia, no fim das contas, causa mais dor do que resolve. Acho que esse é um ponto super importante, assim. Então, a Sociedade Brasileira de Cefaleia tem uma campanha que chama 3 é demais, que é um alerta. Então, se uma pessoa tem dor de cabeça 3 ou mais dias por mês, que ela precisa medicar, ela deveria procurar um médico para investigar isso. E investigar não quer dizer fazer exame complementar, a contar todo o histórico da sua dor, ser examinado, chegar num diagnóstico, eu tenho dor por isso. E se a pessoa tem, se falar do tipo tensão, tem enxaqueca, receber o tratamento adequado preventivo. Daí eu acho que isso é uma coisa super importante. Quando a dor é frequente, não adianta a gente querer tratar só com a medicação da crise. A gente precisa tratar de forma preventiva. E o que acontece quando a pessoa não recebe essa intervenção, esse tratamento preventivo, é que ela muitas vezes vai seguir usando analgésico mais dias, e mais dias, e mais dias, e daqui a pouco ela desenvolve uma segunda condição em cima da enxaqueca ou da cefaleia do tipo tensão, que é a cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Tirar o paciente disso é muito mais complicado. Então, o ideal seria que a pessoa chegasse para o tratamento antes desse momento. Não que não tenha reversão, os pacientes melhoram, mas tem uma caminhada mais dura quando já chegou em uso excessivo. E é importante entender assim, que para cada pessoa vai existir um remédio ou uma combinação de 2, 3 fármacos que para ela vai ser super eficiente. Então, aquela coisa a minha vizinha toma isso e funciona, é um péssimo caminho, né? E às vezes isso, né? Então eu tomo mais fraquinho, daí se não funciona eu tomo o segundo, terceiro, quarto, até tomar o forte. Não tem o fraquinho e o forte, tem o bom para aquele paciente. E isso é uma coisa importante de estabelecer com o médico que maneja o paciente. Até porque é ruim, né? Porque a gente vai na farmácia e tá ali. Tá disponível para qualquer um, né? E é pior ainda, porque daí a gente chega lá, às vezes a própria atendente, né, nos fala, não, esse aqui é bom para enxaqueca, toma esse daqui. Às vezes nem é enxaqueca, mas tá ganhando ali uma medicação. O bom para enxaqueca, que é o propagandeado, é o que a gente não prescreve. É o que a gente não prescreve. Exatamente. Tem muita publicidade, tem né? Muita de medicamentos. Exatamente. Não, e eu vejo também uma coisa que isso também me preocupa, é que às vezes os próprios médicos, né? A gente vai na emergência, o paciente chega com enxaqueca na emergência. É isso aí, é o suspiro, né? É o meu outro choro. A gente chega na emergência, o paciente fala pra ti, eu fui lá e eles me fizeram tramadol. Eu não tenho o que dizer, né? Não tenho o que dizer. Então, acho que falta um pouco de conhecimento médico, falta um pouco da questão farmacológica ali, não farmacológica, desculpa, comercial da parte das farmácias e talvez inibirem um pouco isso, né? Mas acho que a solução passa por educar. Por educar. Então, é bem interessante a gente falar sobre isso, né? Tem um conceito que é real de que os opioides e o tramadol, que é o famoso da emergência, eles são remédios para dor forte.
que não é mentira, é verdade. Então, se eu estou num pós-operatório, se eu fiz uma extração dentária, talvez esse seja o melhor remédio para uma dor forte. Só que se espalhou essa ideia, e aí o paciente vai na emergência com enxaqueca, que é uma dor forte, e recebe tramadol. E o que nós sabemos? Que tramadol favorece que essa dor recorra mais rápido, mais intensa e mais difícil de tratar. Então, o paciente pode até aliviar. Tem um paciente que fala que nem alivia, mas tem um paciente que fala assim, não, eu vou e isso tira com a mão. Só que 3 horas depois eu tô com a crise de novo. Então, eu, trabalhando, né, no hospital e, enfim, com o aluno, a gente tenta levar para o aluno essa informação. Mas no consultório eu acho super importante a gente que atende educar o paciente para isso. Ó, se te oferecerem tramadol, esse não é o melhor remédio para ti. E aí existem guidelines de tratamento de cefaleia na emergência. Existe o que fazer melhor. É uma questão de a gente espalhar a sementinha. Espalhar a sementinha. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu consultei contigo, e ó, faz tempo, que eu saí com uma orientação. Tu me disse, Carol, se tu for pra emergência, tu vai pedir esse remédio aqui, pede pra me ligarem, mas assim, ó, não faz nada diferente disso. Essa é uma conduta pessoal minha, assim. Como acontecia muito isso, de eu orientar o paciente, ele chegar na emergência e dizerem assim, não tem mais o que fazer, então eu vou te fazer tramadol, ou morfina, ou codeína, que são os principais que se usam em emergência. Então, eu normalmente dou uma prescriçãozinha para o paciente, ó, se precisar ir para emergência, todo tratamento da gente é para o paciente não precisar. Mas, às vezes, precisa. E aí, é melhor que ele esteja bem orientado. Então, eu mando essa orientação. Enfim, se o colega que atende o paciente na emergência quiser seguir, ele tem uma orientação do médico que conhece o paciente, que eu acho que é a grande facilita, coisa, né? Exato. Exatamente. Exato. Não, e até aqui no Brasil a gente ainda não tem tanto, mas a gente já vê, né, a adição aos opioides, que é uma coisa, a gente vê isso com mais frequência agora, né? Chega na emergência, faz a morfina, faz o tramadol, enfim, depois vai para casa, pede novamente o tramadol. Então, isso é uma coisa muito difícil, né? Os Estados Unidos vivem uma epidemia, talvez, né? De abuso de opioide. A gente aqui tá começando, mas a gente já vê com muito mais frequência. E falando um pouquinho, então, do tratamento não medicamentoso, né, das mudanças assim, de estilo de vida. E eu adoro falar sobre isso, porque acho que foi a grande virada de chave, assim, para mim. Que foi quando eu entendi que o problema da dor era responsabilidade minha e que eu precisava ter alguns hábitos, né, saudáveis, enfim, que eu tinha que fazer aquilo continuamente. Foi, acho que, a grande virada, assim, o grande momento que eu realmente passei a melhorar. Eu acho que talvez eu deixe a Carol falar ao invés de mim, porque assim, a Carol, eu falo, é paciente exemplar, é o paciente que a gente... Eu ganhei minha estrelinha. Exato, Que orgulho. é o paciente que é mais Consulta. fácil para o médico, assim, porque realmente as MEV, né, que agora está muito na moda falar medidas de qualidade de vida, elas fazem muita diferença para pessoas com dor crônica em geral, não é só para enxaqueca, né? Então, fazer atividade física regular, beber a quantidade de água que a pessoa precisa beber no dia, não precisa ser 10 litros, né? A quantidade que é indicada nutricionalmente para a pessoa. Dormir com horário regular, em homenagem. Em homenagem. À nossa aguinha. Dormir a quantidade de horas que necessita para a pessoa ficar descansada, não pular a refeição. A gente sabe que essas medidas todas reduzem a frequência de crise. E assim, a gente que vê volume de paciente com dor de cabeça, é impressionante como é diferente a vida do paciente que consegue aderir a essas medidas e o que não consegue. Chega a ser triste, assim, a gente orienta numa consulta, na outra, o paciente segue não fazendo, ele não decola, ele melhora, mas a gente sabe que ele poderia melhorar muito mais, assim. É que é trabalhoso, né? É trabalhoso. Essa é a questão. Não, eu trabalhoso. falo assim, fácil é tomar remédio. É muito mais fácil, É o caminho exatamente. mais simples, né? É que as pessoas buscam, né, essa pílula mágica que vai resolver todos os problemas, né? Mas tem uma psicóloga gaúcha, que é a Rebeca Veras, que trabalha com cefaleia, que ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela diz que a gente deve olhar, porque às vezes assim, o paciente chega, aí eu vou falar, né, vamos comer direito, fazer exercício, tá? Mas, não, mas isso vai ter que mudar toda a minha vida, né? E às vezes encara isso como uma coisa ruim. E é difícil, mas não é ruim. A Rebeca fala assim, encare o diagnóstico da enxaqueca como
uma motivação para tu cuidar mais da tua ti. saúde, porque tu não ficou melhor só da enxaqueca quando tu começou a fazer mais exercício, Exatamente. né? Exatamente. Tu melhorou tua saúde cardiovascular, o teu peso corporal, a tua disposição para brincar com o filho, né? Para estar presente na tua família, para cuidar dos teus pacientes. A disposição da gente melhora quando a gente faz exercício, quando a gente dorme direito, quando a gente come direito. Então não é fácil, mas não é só para enxaqueca, é para qualidade de vida. Não, e é uma poupança, né? É uma poupança, é uma poupança. reserva. Eu Sim. acho é muito importante, é uma reserva que a gente tá fazendo, porque lá no futuro a gente vai precisar. A gente vai Manu, precisar. tu que trabalha com degenerativa, né? É. Com doenças neurológicas degenerativas, o que previne demência? O que Exatamente. retarda a ocorrência? Exatamente, são as modificações. A gente viu agora o trabalho lindíssimo, né? 45% das demências, assim, que poderiam ser preveníveis, né? Por modificação de fator de risco. Então, isso é lindo. A gente tá fazendo uma poupança pro futuro, né? É o básico bem feito, na É o verdade. básico bem feito. Acho que muitas vezes, quando o paciente fica até um pouco decepcionado, às vezes, quando tu fala, olha, o que tu precisa fazer é comer bem, te exercitar, tomar água, dormir, cuidar da tua ansiedade, do teu estresse. Aí te olha assim, mas é isso. Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? É o básico que a gente muitas vezes deixa de lado. Mas um paciente esses dias me disse, né? Eu falei para ele sobre cuidados de medidas de qualidade de vida. E aí ele me disse assim, fui no cardiologista, ele falou que eu tinha que caminhar. Aí fui no ortopedista por causa da dor no joelho, ele me falou que eu tinha que caminhar. Aí eu falei pra ele, bom, o senhor tem agora 2 escolhas, né? Ou o senhor começa a caminhar, ou o senhor para de ir nessa gente. Parem, não quero mais saber. Eu falei pra ele, é isso, né? E tem um exercício melhor que o outro? Pensando Então, até recentemente, a gente falava exercício aeróbico, que é o exercício, leigamente falando, que faz suar. Né? Caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, pular corda. Mas ano passado, saiu um estudo de um colega que é da Sociedade Brasileira de Cefaleia, um educador físico que trabalha com isso, mostrando que musculação também melhora. Então, caiu um pouquinho por terra essa coisa de que tem que ser aeróbico. Então, parece que mesmo musculaturas, exercícios resistidos, também melhoram enxaqueca. Então, é mexer-se. Mexer-se. E uma coisa que a gente fala muito sobre isso é achar aquilo também que dá prazer para o paciente, né? Então, até pela adesão, né? Não adianta assim, eu vou me obrigar a fazer musculação, que um monte de gente não gosta, né? Eu falo pro paciente, pode pular corda em casa. Mas passa alguma coisa. Precisa da corda e do tênis. Por favor. Precisa da corda e do tênis. E de Sim. 15 a 20 minutos, porque pular corda é um exercício super intenso, então tu não precisa ficar 40 minutos, 1 hora fazendo para ser exercício, né? Então, achar aquilo que é viável, em termos de valor, de tempo, e que o paciente tem algum prazer naquilo, né? E a alimentação, a gente sabe, né, que tem vários alimentos que podem ser um gatilho para a crise, que podem desencadear a crise. Cada vez menos a gente está falando dessa questão do gatilho, do alimento como gatilho, né? Então, lá no início, assim, se falava vinho, queijo, o chocolate, o glutamato monossódico, né? Hoje, muitas coisas já se viu que estão mais relacionadas o desejo que o paciente tem pré-crise do que propriamente como gatilho. Ainda segue, assim, vinho, principalmente quando a uva é fermentada com a casca, então os vinhos vermelhos e roxos parecem ser mais desencadeantes, mas não é para todo mundo. Como eu falei, eu tenho enxaqueca e eu tenho nenhuma dor quando tomo vinho. Mas a gente fala muito menos dos gatilhos alimentares. E aí entra a questão do fazer diário, né? Que normalmente o paciente vem consultar com o neurologista, a gente pede para fazer diário de cefaleia. Anotar a ocorrência da dor e aquilo que ele notou como potencial desencadeante. Então, se algum desencadeante aparece repetidamente, né? Toda vez que eu ingiro o glutamato monossódico, por exemplo, que tem no shoyu, né? Então, assim, que é a história da síndrome do restaurante japonês, né? Então, eu comi no restaurante japonês que usa muito shoyu e tive dor. Hoje se sabe que provavelmente um pequeno número de pessoas tem essa sensibilidade. Então, a gente só vai fazer essa orientação para o paciente que reiteradamente tem dor nessa situação. Então, a gente fala muito menos de gatilho alimentar. O importante é comer com horário regular, não pular a refeição.
assim, paciente que tem enxaqueca vai se identificar, né? Mas aí eu pulei o almoço, 2 horas depois eu começo com uma dor de cabeça que às vezes me alimentar faz com que essa dor vá embora, antes de se medicar. Então, pular a refeição é bem grave no paciente que tem dor de cabeça, é um gatilho importante. E falando, então, um pouquinho do tratamento profilático, né? A gente sabe que tem os medicamentos, as alterações de estilo de vida, e existem outros, como o Botox. Então, tem essa questão, né? Tem medicação para usar na crise, tem as medidas de qualidade de vida, e tem as medicações para prevenção, que nós falamos anteriormente dos anticorpos monoclonais, são um preventivo potencial, o Botox é um preventivo potencial, e as medicações orais. Então, para toda pessoa que tem enxaqueca 3 ou mais dias por mês nos últimos 3 meses, está indicado começar a prevenção. E essa prevenção deve ser mantida por pelo menos 6 a 12 meses. Então, é bem importante. Começou, fui consultar, o médico me prescreveu medicação, eu devo usar essa medicação por 6 a 12 meses. Por que os 6 a 12? 6 para quem sai de uma frequência mais baixa, menos de 15 por mês. Para quem sai de uma frequência superior a 15 por mês, 12 meses de tratamento. E o que eu acho super importante? Os preventivos orais, eles levam de 6 a 8 semanas para começar a fazer diferença. Então, eu tenho 8 dores por mês. Comecei a tomar o remédio. Muito provavelmente, no primeiro mês, eu seguirei tendo as 8 dores por mês. A partir do segundo, eu devo começar a ter uma redução. O que eu acho super importante falar isso? A maioria de nós, né? Me prescreveram um remédio. Vou tomar um remédio para X condição. Um mês depois, tomando aquele tal do remédio todos os dias, eu sigo com dor de cabeça. Eu paro de tomar. Exatamente. Então, o paciente tem que saber que vai ter este tempo até fazer efeito. Eu lembrei de uma situação que acontece com frequência. Tu pergunta pro paciente, tu já usou algum profilático? Aí ele diz, já usei todos. Esse aqui eu usei 15 dias, esse aqui eu usei 2 semanas, a mesma coisa. Esse aqui... É bem comum. Faço a lista. Não, e também eles têm muito efeito colateral, às vezes, também, né, com alguns. Eles se queixam, né? Ou usou subdose, né? Às vezes usou... A gente sempre começa com dose pequena, até porque paciente com enxaqueca tem mais sensibilidade. A gente já tem estudo mostrando isso, assim, que pacientes com outras doenças usam a mesma dose de remédio e não tem efeito colateral, o paciente com enxaqueca tem. Então, a gente sempre começa com dose baixinha, mas tem que lembrar que se isso não foi suficiente para tratar o paciente, essa dose deve ser aumentada. Então, se eu voltei 2 meses no médico e a dor não melhorou, melhorou só um pouquinho, às vezes um ajuste de dose vai fazer com que funcione. Então, não precocemente desistir da medicação. Né? Em geral, o médico sabe disso, mas o paciente já chega dizendo, não funcionou. E às vezes o médico se sente um pouco pressionado a trocar e, na verdade, puxa, tivesse ido um pouquinho adiante, teria funcionado. Aumentar um pouquinho a dose, ou ser um pouquinho mais tolerante e paciente, né? É que às vezes a gente queima a medicação ali, né? Exatamente. Por causa disso. Às vezes acha que teve efeito colateral, às vezes os pacientes, eles falam muito do topiramato, né? Pela questão cognitiva, assim. Mas mesmo com nortriptilina, etc., amitriptilina, às vezes fazem, né? E aí eles vão parando, não esperam. E o topiramato tem essa pecha, assim, né? De causar problemas de memória. E aí eu falo sempre de um estudo muito legal que fizeram, que partiram de pacientes que tinham dor de cabeça diária ou quase diária. Fizeram testagem cognitiva desses pacientes pré-tratamento. E aí eles tiveram lá um desempenho na testagem cognitiva. Se tratou com topiramato e reavaliou os pacientes que melhoraram da dor, né? Depois de estar pelo menos 3 meses em uso de topiramato. E o que aconteceu com a testagem cognitiva desses pacientes? Eles ficaram melhores. Sim, sem dor. Porque sem dor, né? Sem dor. Isso quer dizer que o remédio não causa disfunção cognitiva? Não, absolutamente. A gente sabe que uns 25% dos pacientes com topiramato têm disfunção cognitiva. Isso é fato e isso leva à descontinuação da medicação. Mas os outros... 3/4 desses pacientes têm só o benefício. Né? Só benefício. E queixa cognitiva é uma coisa muito comum.
Então, às vezes, o paciente chega me dizendo, eu tô tomando topiramate, daí eu sempre perco a chave, nunca sei onde eu guardei o telefone. Sim, Ele mas... fala, eu também nem tomo topiramate. Nem me fala. Então, pós-maternidade. Pós-maternidade. É uma coisa incrível, eu esqueço tudo. Então, eu tenho que avaliar com carinho. Exatamente. E, às vezes, assim, tá bem, vamos suspender a medicação por 2 meses e ver se melhora. Porque esse é um efeito completamente reversível. Ele acontece quando acontece durante o uso. No que eu suspendo é para a pessoa voltar ao normal. Se não voltou ao normal, não era culpa do coitado do topiramate. Exatamente. Então, isso existe, isso é real, existe né? Mesmo. Mas não é invalidar esse fato. Mas isso vai acontecer num pequeno número e ele é uma medicação que melhora muito os pacientes. Melhora muito. Mas eu queria muito que a gente falasse também do bloqueio neuromuscular, porque é o tratamento profilático que eu mais adoro. Eu sou fã. Bom, bonito e barato. Espetáculo. Bonito e barato. Mudou minha vida. Então, quando a gente fala de bloqueio, assim, a primeira coisa é que existem muitas modalidades de bloqueio, tem estruturas que podem ser bloqueadas variáveis, assim, nervo, músculo, e tem medicações diferentes, né, para ser utilizado. Hoje em dia, a maior evidência é para o uso de anestésico puro, em geral, lidocaína, que é o mesmo anestésico que as pessoas têm a experiência de receber quando vão fazer um procedimento odontológico, e que a gente faz na topografia dos nervos occipitais, na parte posterior da cabeça. Ele, como vocês disseram, ele é barato, porque é só lidocaína, seringa e agulha, e assim, o paciente faz o procedimento e, em geral, ele pode voltar para a atividade dele do dia. Ele não tem uma limitação, não é feito em bloco cirúrgico. Este bloqueio do qual eu estou falando, bem importante, porque existem tipos variados. E, assim, tem um número grande de pacientes que melhora com esse procedimento, com o bloqueio. No SUS a gente faz, a maioria dos convênios cobrem isso. Né? E assim, o custo é ter um médico treinado que saiba fazer o procedimento. No local correto. No local correto. Exatamente. Então, é ter conhecimento técnico, mas em termos de material, é um procedimento de baixo custo. E que realmente os pacientes experimentam grande melhora. E tem a questão legal também que ele começa a melhorar já na primeira semana, né? Diferente dos preventivos orais. Então, às vezes, a gente começa uma medicação preventiva oral, que vai demorar um pouquinho mais para funcionar, e no início faz o bloqueio para o paciente já melhorar, e aí depois, ele fica só com a medicação oral. E tem pacientes que ficam tão bem com o bloqueio, que essa fica sendo a modalidade de tratamento para o paciente, desde que ele se dispõe a periodicamente retornar para refazer o bloqueio. Então, isso é mais uma ferramenta para tratar o paciente com dor de cabeça. Acho que a gente pode passar para o nosso primeiro quadro. Acho que sim. O fato versus fake. Porque, enfim, hoje em dia é ótimo ter internet, né? A gente consegue ter informação sobre várias doenças, tratamentos. E a gente vai ter o nosso podcast, então, também lá. Mas tem muita informação falsa na internet, muita coisa que acaba viralizando. E muitas vezes, assim, as pessoas nem leem o que está escrito, sei lá, numa manchete, alguma coisa assim, já começam a repassar. E aquilo é aquela coisa que uma mentira contada repetidas vezes vira uma verdade, né? E muitas vezes, eu vejo que muitas vezes é uma meia-verdade, assim, né? Tem ali um tanto que é real, mas tem um tanto que desvirtuou. A coisa do boca a boca desvirtuou. Então, a gente pegou uma listinha aqui de alguns principais que a gente já viu. E aí a gente vai te perguntar. Vamos pra prova. Vamos pra prova. Fato ou fake? Fato ou fake? Então, começando. Os problemas de visão podem gerar dor de cabeça? Se fala assim, que em geral, se tu tiver uma diferença de grau de 3 ou mais, né, de alteração visual, isso pode gerar dor de cabeça. E aí, tanto pode agravar uma enxaqueca, uma cefaleia do tipo tensão, quanto pode gerar uma cefaleia por distúrbio de refração propriamente. Então, um paciente que tem um grau elevado no óculos e insiste em não utilizar, ele pode ter dor de cabeça por isso. E, em geral, é uma dor de cabeça que vai vir mais no final do dia. Então, quando ele ficou usando a visão sem a correção adequada, sem as lentes corretivas, ele vai ter dor de cabeça. Esse não é um paciente que acorda de manhã com dor de cabeça, né? Porque de noite ele descansou o olhinho dele. Então, sim, pode gerar, mas é para distúrbios mais intensos. A dor de cabeça é sinal de sinusite? Isso é clássico. Eu citei, né, que a gente tem dor de cabeça quando tem sinusite. Mas uma coisa super importante, eu fiz questão de frisar, né? Quando tem a sinusite, eu fico lá uma semana com a minha dor de cabeça. Eu vou tratar, vou começar antibiótico até melhorar.
E eu não fico tendo sinusite uma vez por semana, que dura um dia e vai embora. Então, é muito comum o paciente com enxaqueca ter a crença de que o que ele tem são sinusites de repetição. Nunca teve secreção, né? Mas assim, uma vez fez um raio-x e tinha uma sinusite. Sim, daquela vez provavelmente ele estava com uma sinusite ou às vezes nem era sinusite. Mas sinusite não fica se repetindo com crises sempre iguais periodicamente. Então, existe a cefaleia da sinusite, mas ela não é uma dor que se repete ao longo da vida, né? Então, provavelmente eu estou falando de uma cefaleia primária nessa situação. Eu posso ter um AVC por conta da dor de cabeça? Isso dá um livro inteiro. Mas, assim, já foi bem estudada essa questão de enxaqueca, cefaleia do tipo tensão, ser fator de risco para acidente vascular. E, em princípio, não é. Não é. Exceção. Paciente com enxaqueca com aura não deve, principalmente, usar anticoncepcional que contém estrogênio, porque isso aumenta um pouquinho o risco de evento vascular. É pouco o aumento, mas ele é real. E eu costumo dizer assim, para mim, né? Eu tive crise com aura, não uso anticoncepcional com estrogênio. E se essa pessoa fumar junto, aí o risco explode. Então, assim, ninguém deveria fumar. A gente contraindica fumar, né? Por favor. Mas se tiver enxaqueca com aura, mais ainda. Mais um motivo. Então, assim, há esse aumento de risco que, em geral, é pequeno e associado a outros fatores de risco. Mas, de um modo geral, a pessoa com enxaqueca, ela tem o risco da população. Aí, a outra coisa que valeria a pena falar, assim, quando a gente tem uma hemorragia no cérebro, uma ruptura de um aneurisma, de uma malformação, ela pode se manifestar como uma dor aguda. Então, às vezes acontece, como eu falei, né? 15, 20% da população tem enxaqueca. E às vezes alguém lá com 50 anos tem uma ruptura de aneurisma, aí diz, sempre teve dor de cabeça, devia ser o aneurisma. Não. Aneurisma não fica doendo ao longo da vida, né? Essa pessoa provavelmente tinha enxaqueca e teve a infelicidade de também ter um aneurisma. Qual é a dor do aneurisma? É o paciente que tá bem, tô aqui conversando com vocês, começo com uma dor muito forte, que em 1 minuto atinge o seu pico, fica horrível, dor que eu nunca tive na vida. Isso deve me fazer ir para um pronto atendimento para ser avaliado imediatamente. Não é no dia seguinte e nem quando alguém chegar em casa para ficar com as crianças. Vai com as crianças para emergência, não tem problema. Sim, é verdade. Não tem problema, é verdade. Porque não é uma coisa que possa esperar, esse sangramento pode crescer e a pessoa pode morrer ou ficar gravemente incapacitada por isso. Mas é uma dor que fica horrível em 1 minuto. E isso é um evento vascular. Mas, de novo, não é uma dor que fica se repetindo ao longo da vida e um dia vai acontecer isso. Quem tem pressão alta pode ter dor de cabeça? Isto é outra Vamos escrever um livro. Vamos chamar quem gosta de cefaleia para falar, já viu. Vai ter que voltar. Eu acho que sim. Mas assim, de um modo geral, se eu sou hipertensa, estou tomando a minha medicação corretamente, não é para eu ter uma dor de cabeça por culpa da hipertensão. Tá tratada, tô lá mantendo abaixo de 130/85, que é o máximo do aceitável. Eu não devo ter dor de cabeça. Mas uma pessoa que não era hipertenso e começa a se tornar hipertenso, fazer picos de pressão, geralmente a gente começa a fazer esses picos mais na madrugada, a pessoa começa a acordar com dor de cabeça, e uma dor de cabeça que às vezes ao longo da manhã ela não faz nada e melhora, e isso acontece todo dia. Isso às vezes é o início de uma hipertensão arterial que dá como primeiro sinal ter dor de cabeça. Então, assim, comecei com uma cefaleia nova, todos os dias de manhã, dá uma medidinha na pressão. Por outro lado, quando a gente está com uma dor forte, que pode ser dor no dedo do pé, a pressão pode dar uma subidinha. Então, sempre que a gente vê essas duas coisas casadas, dor de cabeça e pressão alta, é importante fazer uma triagem para ver quem começou primeiro. Se eu tô com a pressão mais elevada por causa da dor de cabeça, ou se foi a dor que... Exato. Perfeito. Mas existe isso. Tem paciente que a gente começa antihipertensiva e pressão controla e a dor de cabeça matinal vai embora. Problema no fígado. Gera dor de cabeça. Esse eu fui vítima desse. Muito chá de macela na infância, porque eu tinha dor de cabeça e vomitava, e aí diziam que era problema do fígado. É do fígado, sempre. Então, é uma crença popular comum essa história, né?
porque enxaqueca cursa com essa questão da náusea e do vômito. E aí o pessoal mais antigo dizia que isso era problema do fígado. Do fígado. Né? Exatamente. Eu vou mandar essa pra minha avó. Não, mas assim, ó, de verdade, eu tomei muito chá de macela porque era problema do fígado. Do fígado. E outro, aquele amarelinho. Aquele liquidozinho. Epocler, pode ser? Epocler, claro. Tomei muito também. Muito fígado. E outra que eu achei até engraçado, colocar algo gelado na testa. Ajuda na dor de cabeça. E aí, Carol? Porque eu costumo dizer que as pessoas usam sempre o calor, né? Achando que o calor que vai melhorar, Exatamente. né? Então, Na verdade, tem situações quando a dor é mais secundária à contratura muscular, o paciente faz calor, a contratura alivia. Mas para quem tem enxaqueca pura, tem a história das batatas, né? Que eu sempre falo, por que batata melhora? Não é porque é batata, é porque é geladinha. Exatamente. E aí, o que o pessoal, assim, mais evoluído na batata ainda dizia, né? Quando ela ficar preta, tem que trocar por outra. Mais evoluído da batata. Adorei. Eu vi que você se cara esperando. mais evoluído também. Quando escurece, tem que trocar. Não é porque escurece, É é porque porque já ela esquentou. esquenta. Então, Esquentou. tu bota uma nova batata que tá geladinha e isso dá alívio de dor. Então, isso é real. Uma advertência, assim, quem tem enxaqueca, tá com a crise de enxaqueca, estímulos muito fortes podem piorar. Então, eu já tive paciente que botou, assim, pedra de gelo na cabeça e que isso agravou a crise. Então, é um fresquinho. Então, é botar aquela máscara na geladeira, não no congelador. E a gente não recomenda que isso seja o tratamento único. Porque tem essa questão de que na enxaqueca, quem tem de vez em quando, né? Tem que tomar a medicação da crise bem precoce. E às vezes se eu fico nessa coisa de, eu vou tentar botar um gelinho e ver se passa, ela toma conta e aí depois não funciona tão bem. Então é um adjuvante interessante. Bem raramente os pacientes até melhoram só com isso, mas a recomendação é medicar e pode usar o fresquinho sim, porque isso ajuda. E também, tu falou ali do hiperestímulo, isso vale também para manipulação, né? Porque às vezes uma massagem muito forte... E no meio de uma crise... No meio da crise piora. Não é uma boa ideia. Então, assim, o movimento, né? Vou andar de carro perto da crise, eu vou sentir mais a luminosidade extrema, o barulho extremo. Então, para o paciente com enxaqueca, aquele ambiente com menos estímulo, em geral, ele é mais protetor, assim. É a história clássica. Eu preciso ir para um quarto escuro, fechar os olhos, colocar algo gelado na cabeça e dormir que minha dor passa. Que minha dor passa, exatamente. É o que todo mundo fala e é real, né? É o que acontece. É o que acontece. Eu não posso falar, né? Porque realmente... Manu, tu é agraciada. Eu fui a 1/3 aqui. Não, mas eu posso falar das minhas alergias, que meu filho herdou também. Então cada um tem o seu... Cada um com a sua genética, as suas heranças. As minhas são as alergias de pele. Então tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguma história engraçada envolvendo o tema, né? E pra contar essa história engraçada, nada mais, nada menos... Que a nossa enxaqueca. Que a nossa host, né? Ai, gente, não Por quero favor. me chamar de enxaquecosa porque eu tô super bem. Tô tratada. Nada me curou. Não, mas assim, teve quando eu tava morando na Suíça, fui no médico, né? Fui lá, pedi os meus remédios, precisa prescrição de tudo pra pegar na farmácia, etc. Aí tive uma crise. Tive uma crise, passei mal e tal. Cheguei no... sabe que eu tive muita crise lá por gatilho alimentar? Que eu sou a agraciada do gatilho do glutamato, sabe? E lá, comida condimentada, tudo com muito molho, tudo só parou quando eu comecei a levar marmita de casa. Foi... eu lembro de tu comentar isso. Sim, era tudo muito forte, enfim, comida... Tinha que ter alguma coisa ruim na Suíça, né? Era comida. Gente, a comida não era legal. Mas enfim, aí eu cheguei lá com a minha crise, cheguei no médico lá pra pegar os meus remédios, etc. E ele me olhou, conversou comigo e tal, e eu tava esperando o meu remédio, né? Minha medicação. Aí ele assim, não, vem cá. Eu vou te prescrever outro tratamento. Eu, tá. Aí ele escreveu, número 1, caminhar na montanha no final de semana. Fazer trilha. Mas assim, eu pensei que ele tava brincando, sabe? Eu tava ali super... Tá, não sei o quê. E aí ele me deu ali o tratamento caminhar na montanha, não sei o quê. Tá, e depois eu pedi os remédios e ele me deu. E eu cheguei, né, pra contar no hospital. Eu falei, ele me deu uma caminhada na montanha, pessoa louca. E eles me olharam, assim, super sérios. E, assim, tipo,
Era sério que ele tava te propondo, né? Era pra tu ir caminhar na montanha. Vai caminhar na montanha. Tu tá liberada do hospital, tu tá liberada do trabalho. Vai. E me mandaram pra casa pra eu ir caminhar na montanha, sabe? E aí depois eu fiquei pensando que não faz sentido. Porque o que ele me prescreveu, no final das contas? Ele me prescreveu 1 minuto de silêncio, de tranquilidade, fora do trabalho, com a natureza. Atividade física. Uma atividade física, respirando ar puro, etc, etc. Então, né, na hora eu não consegui sacar a inteligência daquilo. E hoje tem evidência de que fazer exercício em lugar aberto, não na academia, é melhor do que fazer em lugar fechado. Então, ele te prescreveu 3 coisas, né? O lazer, o exercício e ainda se expor à luminosidade do dia. E tu foi? Eu fui. Eu não falei que ela é uma paciente obediente. Mas lá tinha eles tinham uma visão diferente, assim, da profilaxia, né? Da dor. Mas eu acho que isso é uma coisa para qual a gente tá evoluindo, né? É mais... É triste, mas é mais das cavernas, assim, tu ficar só medicando. Não que o remédio não seja super importante, mas existe prevenção e os pacientes evoluem muito melhor quando aderem a isso. Então, acho que isso é um refinamento do tratamento, né? Quando tu tem pouco tempo para conversar, pouco tempo para explicar, tu prescreve uma pílula. Quando tu consegue dar a devida atenção para o paciente, tu trabalha esses outros pilares que são super importantes. É triste entender que às vezes não é possível. Mas se a pessoa tem que atender 10 pacientes numa hora, como é que ela vai falar sobre exercício, Para o paciente também, porque a gente está falando de ter tempo para isso, né? Ter tempo para fazer atividade física, ter tempo para preparar uma alimentação. Que às vezes uma pessoa que trabalha ali o dia inteiro fora acaba comprando uma comida pronta, etc., porque realmente aquilo não cabe na rotina, né? Até pensando assim, em mim agora, eu vou fazer atividade física, mas porque eu tenho uma rede de apoio para ficar com meu filho, né? Para, enfim, para sustentar. Por isso essa proposição, assim, né? Se não dá, eu vou pular a corda em casa. Exatamente. Eu me lembro que na pandemia eu subi e desci as escadas do prédio, porque tinha aquela coisa de dar o exemplo, né? Então, não vai caminhar na rua. Lá no início, quando a gente não sabia o que era perigoso, o que não era. Eu disse, então eu subi e desci a escada do prédio, porque era o que estava disponível. Exatamente. A gente achou uma entrevista muito interessante do Almodóvar, que ele, como uma pessoa com enxaqueca, ele... Enfim, usou alguns termos, assim, que eu adorei, eu também super me identifiquei, né? Ele citou que quando uma pessoa compara uma dor de cabeça normal com uma enxaqueca, ele está comparando uma anchova a um tubarão. E depois ele falou uma outra frase que eu vou ter que colar, gente, eu não decorei, tá? Eu vou Vamos colar. Para passar Mas para vocês. essa questão é bem legal, assim, quem tem cefaleia do tipo tensão não mensura o sofrimento de quem tem enxaqueca. Então, acho que isso é uma mensagem importante, assim, né? Não menosprezar o sofrimento de uma crise de enxaqueca. Então, a gente vai tratar, vai melhorar o paciente, mas às vezes eu falo, às vezes o paciente me diz assim, o meu marido, a minha esposa não entende que é sofrimento. Eu falo, traz ele na próxima consulta, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre como é a dor de cabeça. E realmente não é comparável, ela é uma dor incapacitante. Isso a gente nem tá falando de salva, né? Que é conhecida como pior dor de cabeça que existe. E a outra frase dele foi: sua sensibilidade fica totalmente dominada pela dor. Não existe mais nada. E é isso, não existe mais nada. Existe a dor, tu fica totalmente incapaz de trabalhar, de curtir eventos sociais, etc. E ele fez um filme, né, com toda essa questão da dor. O que ele disse? Como ele tinha que ir para um quarto escuro, ficar quieto, ele fechava os olhos e ele imaginava os personagens. Então, o filme dele, Abraços Partidos. É legal a ideia, né? Porque ele disse que fez o filme nesse momento, assim, de dor mesmo. Ele estava pensando, assim, começou a ver, e aí formou o roteiro. ¿Dónde vas? Te dejo, Ernesto. No sé de qué habéis hablado todos estos días. Pero yo sí sé lo que no os he contado en todos estos años. E tu vai deixar também uma indicação de site, né? Isso, então tem essa questão de que as pessoas frequentemente ficam procurando informações adicionais, que é bem legal quando elas quando elas têm acesso a boa informação. Então eu citei algumas vezes a Sociedade Brasileira de Cefaleia,
cuja abreviatura é SBCE, né? Ela tem um YouTube, um Instagram, um site, onde tem um linkzinho, assim, informações para leigos. Então, tem lá dica de exercício, toda a parte de abordagem psicológica da enxaqueca. Então, é um bom lugar para se encontrar informação de boa qualidade, séria, de gente que estuda isso todos os seus dias, para ter informação de boa qualidade, né? De bom conteúdo. Uhum. E o assunto é gigante, né? Acho que a gente super se empolgou, porque realmente tem muita coisa para falar. E da lista que a gente fez, assim, dos principais tópicos, ficou um monte de coisa de fora, porque o assunto realmente é enorme. Isso significa, Rê, que a gente vai ter que ter um segundo episódio. A gente vai ter que vai te amar novamente. A gente vai te Super convidar de novo. feliz de estar. Até Vocês. isso é bem importante, porque daí quem quiser, né, nos dar sugestões de novos tópicos, até pra gente trazer, poder conversar com a Renata, isso é legal. Exato. Vão nos mandando, a gente vai tentando. As dúvidas, tudo. O que a gente conseguir, a gente vai tentando resolver. Mas muito obrigada, Renata, por Obrigada estar mesmo, foi ótimo. aqui com a gente. Foi excelente, eu acho que a gente aprendeu muito. É super estimulante a gente ver uma pessoa que trata todos os dias, que conhece tanto e que faz tanta diferença na vida dos pacientes. Ai, Gurias, eu fiquei muito, muito feliz com o convite. Gosto muito de falar disso e acho que como eu falei, espalhar a sementinha, assim, as pessoas entenderem que essa é uma condição para a qual existe tratamento. Não desistir de melhorar das suas dores de cabeça, assim. E muito, muito orgulho, assim, de ver meninas que, de certa forma, eu vi a formação, acompanhei e estão aqui brilhando, ajudando a educar. Assim, isso dá muita alegria.